Seja muito bem-vindo, como é bom me conectar com você no dia de hoje, para juntos vivemos uma vida em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivemos do que em dia com Deus. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar. Fique conectado comigo. Nós estamos meditando no livro de João, Evangelho segundo escreveu João. E a palavra de Deus é muito rica e eu quero caminhar por esse texto com você no dia de hoje. E hoje eu quero ler contigo o verso número 6 da palavra de Deus do Evangelho de João. João capítulo 1, verso 6, diz o seguinte, versos 6, 7 e 8. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescessem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Eu confesso para você que João Batista é um dos personagens bíblicos, uma das pessoas na história da narrativa bíblica que mais chamam a minha atenção, especialmente pelo chamado específico que ele tinha. João foi escolhido por Deus para ser um homem que prepararia o caminho para a chegada de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, que traria salvação para o mundo. E a responsabilidade de João era muito simples. Ele prepararia o caminho. Ele não seria a resposta para todas as aflições das pessoas, mas ele seria aquele que apontaria para quem tem as respostas, que apontaria para quem é o caminho, que apontaria para quem traria solução para os problemas mais profundos que as pessoas enfrentavam. E a vida de João Batista, descrita aqui nesse texto, aqui a gente tem um breve panorama do chamado de João Batista, mas nesse breve panorama a gente pode extrair algumas lições muito importantes e preciosas para aplicarmos em nossa vida, especialmente você que quer viver uma vida em dia com Deus. Olha só, o texto diz que surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Deus escolhe pessoas e envia para lugares e coloca em um determinado momento da história para um propósito específico. Eu faço questão de dizer isso porque você não é fruto do acaso. E por mais que você diga, olha, eu não fui planejado pelos meus pais, eu não fui planejado pela minha família, eu sou um acidente. Pode ser que você não cresceu com o seu pai, pode ser que você não cresceu numa família estruturada, pode ser que você não cresceu com a sua mãe, mas ainda assim, sempre se lembre, Deus tem um propósito específico para a sua vida e se Deus te formou no útero da sua mãe para que você vivesse nesse momento da história, é porque Ele tem um chamado específico para realizar através da sua vida. Deus criou e escolheu João para um propósito específico, preparar o caminho como um profeta de Deus para realmente já criar expectativa no coração das pessoas e também para preparar elas para o ministério de Jesus que estava por vir. Então você não é um acidente, você foi escolhido por Deus para um chamado específico e esse momento da história é o momento que Deus quer te usar. Deus não quer te usar, não quis te usar anos atrás, no sentido de épocas atrás. Deus também não vai te usar daqui 100 anos, daqui 70 anos, 80 anos. Não, Deus quer te usar agora. Esse é o momento, esse é o seu momento para que Deus use sua vida como instrumento nas mãos dele para que verdadeiramente você cumpra o seu propósito na sua geração. E não apenas na sua geração, mas no lugar onde Deus te coloca. Porque Deus poderia ter escolhido um homem de vários outros lugares, mas Deus escolheu João Batista ali, naquela região que ele nasceu, naquele lugar onde Deus plantou ele para que ele fosse uma bênção. Saiba, onde Deus te plantou, é nesse lugar que Deus quer te usar para ser uma bênção. Você não vai começar a ser uma bênção quando você se mudar. Você foi chamado para ser uma bênção onde Deus te colocou neste lugar, nesse momento. É claro que a vida não é estática, pode ser que daqui a algum tempo você se mude por direção divina. Eu espero que realmente você esteja alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida e para a sua família, mas saiba que nesse lugar Deus quer te usar
E se Deus te mover, é porque Ele, nesse novo lugar, Ele quer te usar. Eu digo isso porque lido com muitas pessoas que mudaram de país e, ao mudar de país, mudaram com alguns objetivos, e talvez você seja esse. Você se mudou para alguns objetivos pessoais, alguns objetivos familiares. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se a sua mudança está alinhada com o coração, com o propósito de Deus para a sua vida, então seu primeiro objetivo não são suas conquistas pessoais. Seu primeiro objetivo é cumprir o chamado de Deus, sendo uma bênção nesse lugar onde Ele te colocou. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus! Mas o texto continua dizendo nessa descrição de João: ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem. Essa passagem, esse trecho da palavra do Senhor é algo maravilhoso, porque diz muito sobre o que é viver uma vida em dia com Deus, o que é viver como testemunha de Jesus. Aqui o texto diz que ele foi chamado, ele foi escolhido para ser uma testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Você já parou para pensar em qual tipo de testemunho que você compartilha com as pessoas que estão ao seu redor? Isso vai além das suas palavras. Isso está muito mais conectado com a sua forma de viver. Qual é a mensagem que você transmite? A sua mensagem aproxima as pessoas de Deus ou distanciam elas dele? Essa é uma reflexão importante para nós fazermos. Porque, da mesma forma como João Batista foi escolhido para um propósito, e esse propósito tinha a ver com ser uma testemunha para as pessoas que estavam ao seu redor, o mesmo propósito se aplica na sua vida. É claro que existem alguns chamados específicos que Deus dá para cada pessoa. Existem alguns chamados específicos que Deus nos dá, mas existem chamados que são para todos aqueles que querem viver uma vida em dia com Deus. E o seu chamado é testificar sobre Deus através da sua vida, para que as pessoas que estão ao seu redor creiam em Deus, não apenas pelas palavras que você professa, mas através da forma como você vive. Ao longo da história de João Batista, nós podemos ver que ele foi um homem de posicionamentos firmes, foi um homem de sacrifícios, foi um homem que teve discernimento na hora de tomar decisões que iam ser benéficas para ele, mas não eram as decisões corretas. Foi um homem que entendeu que a sua vida era a vida do seu testemunho. O seu testemunho, aquilo que você compartilha com as pessoas, está na sua vida. Eu faço questão de destacar isso porque conheço muitas pessoas que têm dor de barriga na hora de preparar uma pregação, na hora de se preparar para compartilhar uma mensagem com as pessoas que estão próximas dele. E eu falo, gente, o que tem na sua vida? Sua vida é sua mensagem. Se Deus está presente na sua vida, Deus estará presente na sua mensagem. Se Deus está presente na sua vida, talvez você não tenha notado, mas você já está pregando uma mensagem do Senhor para as pessoas que estão ao seu redor. Na hora de preparar uma pregação, na hora de preparar uma mensagem, você vai estabelecer, através de ferramentas, através de estudo, você vai estabelecer uma base para compartilhar a palavra. Mas o que vai trazer vida para a sua palavra é a presença de Deus na sua vida. Não são as suas palavras que vão mudar a vida das pessoas, mas é a presença de Deus na sua vida que vai gerar um impacto na vida daqueles que estão ao seu redor. Porque deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas vão se esquecer daquilo que você fala, mas elas dificilmente esquecerão do impacto que você produz na vida delas através das suas atitudes. As palavras são importantes, suas palavras têm poder, as minhas palavras têm poder, mas o impacto das suas atitudes é muito maior do que o impacto das suas palavras. João Batista tinha um ministério específico e esse ministério envolvia, através do seu testemunho, levar as pessoas a crerem em Deus. Uau! Forte, maravilhoso, transformador. Algo para você e eu aplicarmos à nossa vida. A sua vida é a sua mensagem e você tem a missão de, através da sua vida, aproximar as pessoas de Deus. O texto continua dizendo, no verso 8, ele próprio não era a luz,
mas veio como testemunha da luz. E aqui eu acredito que seja valiosíssimo a gente fazer uma pausa, porque vivemos tempos onde, mais do que nunca, as pessoas têm um holofote preparado e pessoal, específico para elas, né? Hoje, com o acesso das redes sociais, enfim, com essa questão de todos terem um celular, é interessante que a gente consegue a atenção das pessoas. Você consegue a atenção das pessoas de uma forma que 20, 30, 40 anos atrás as pessoas não tinham. Mas o que você faz com a atenção que você tem das pessoas? E eu te faço essa pergunta porque aqui nesse texto, a palavra de Deus diz que João Batista, ele veio para falar sobre a luz, mas ele não era a luz. Em outras palavras, não era para as pessoas seguirem ele por seguirem ele, mas era por acompanharem o seu exemplo, porque ele estava seguindo alguém que era maior do que ele. Era as pessoas seguirem João Batista para que elas se aproximassem do modo de viver, que é o modo de viver do reino de Deus. Isso é muito forte, porque, como eu disse, você e eu temos muito a atenção das pessoas. Uns mais, outros menos. Mas, de fato, a atenção que você tem das pessoas tem uma responsabilidade. A responsabilidade de entender que os holofotes não são para você. Por mais que você seja um instrumento nas mãos de Deus, você não é a pessoa que deve receber os aplausos. Não, porque não é sobre você, mas é sobre o que Deus realiza através de você. Guarde isso no seu coração. O que Deus realiza através de você é o que importa. Você e eu somos instrumentos para sermos usados nas mãos do Senhor. É Ele quem realiza as grandes coisas. É Ele quem realiza os milagres. E toda a honra, toda a glória, toda a atenção precisa ser dada para Ele. Se Deus te deu o privilégio ou a oportunidade, eu não vou dizer privilégio, vou dizer a oportunidade. Se Deus te deu a oportunidade de ter a atenção de muitas pessoas, saiba que com essa oportunidade você carrega uma responsabilidade. E essa responsabilidade é direcionar as pessoas para Deus. Porque os acessos que Deus te deu não é para o seu próprio benefício, mas é para que através desses acessos o nome do Senhor seja glorificado e você impacte a vida das pessoas que estão próximas de você, as pessoas que você tem acesso. Isso nas redes sociais, mas no seu dia a dia, no seu trabalho. Não é sobre você. Eu digo isso para você que está envolvido no ministério, você que foi abençoado por Deus com um talento, um dom específico. Guarde isso muito, muito bem guardado no seu coração. Os talentos que Deus deu para você são para serem administrados, não são para serem engrandecidos. Talentos são meios, dons são meios. Meios para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado, não para que você receba aplausos das pessoas. E digo isso porque o coração do homem é muito perigoso. O seu coração e o meu coração são perigosíssimos. E por essa razão temos que ter clareza de propósito. João Batista tinha clareza de propósito. Ele não era o cara, ele estava preparando o caminho para o cara de verdade. Desculpa colocar nessa expressão, se você se ofender, mas o meu ponto é, Jesus é o cara. Você é aquele que prepara o caminho para o cara. Jesus é quem corta a bola no jogo de vôlei. Você é aquele que vai levantar a bola. Mas tudo isso pensando que você prepara o caminho, mas prepara o caminho para que uma outra pessoa exerça o seu ministério, para que uma outra pessoa seja engrandecida, para que uma outra pessoa receba os aplausos e seja reconhecida pelas pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você tem acesso. Isso é poderoso. A vida de João Batista é uma vida que traz lições transformadoras para a gente. E nesses poucos versículos que nós lemos, nós vimos que, de fato, João Batista foi escolhido por Deus para um propósito específico. Lembre-se, você foi escolhido por Deus para um propósito específico. João Batista veio para testificar sobre Deus através da sua vida, para que as pessoas que lhe tivessem acesso se aproximassem de Deus. É isso que Deus espera de você.
nos lugares onde Deus te colocou. Ele quer que ali a sua vida seja a sua mensagem, a sua vida seja o seu testemunho. O testemunho que não engrandece você, mas um testemunho que leva as pessoas para Deus, porque João Batista entendia que ele não era a luz. Ele veio para falar sobre a luz, para apontar a luz, preparar o caminho para a luz de verdade, que é Jesus, através da sua vida. A minha oração é que você, vivendo uma vida em dia com Deus, você aproxime as pessoas de Deus e leve elas para o melhor lugar que elas podem estar, que é no centro da vontade de Deus. Vamos orar nessa direção, meu irmão, minha irmã? Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Tua palavra que é rica, tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. No dia de hoje, ó Deus, nós estamos meditando sobre a vida de João Batista, brevemente. Apenas 3 versículos, mas 3 versículos tão ricos. 3 versículos que nos ajudam a viver uma vida em dia com o Senhor. Eu oro, Senhor, por todos que estão conectados comigo. Oro pelos teus filhos, pelas tuas filhas. E te peço, ó Deus, que a convicção de que o Senhor os criou e os escolheu para um propósito específico esteja ardendo no coração de cada um deles. Propósito esse que visa tornar a nossa vida um testemunho público da tua presença. Senhor, que nós não caiamos no erro de gostar e querer para nós os aplausos, porque não é sobre nós. A vida, o ministério, o chamado não tem a ver com a gente. Nós somos apenas instrumentos para que o teu nome seja glorificado e pessoas que estão distantes do Senhor se aproximem de ti através da nossa vida. Obrigado, Jesus. Te amamos. Oramos em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se apega nessa palavra, meu irmão, minha irmã. Deus tem um chamado específico para a sua vida, chamado esse de ser uma bênção através da sua vida. E não se alegre com os aplausos para você, não se anime com isso, porque isso não é para você. Eu e você fomos escolhidos para preparar o caminho para que o nome de Jesus seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Bom, estamos terminando mais um episódio e eu quero encorajar você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tem gente que se inscreveu no canal, não ativou o sininho e por isso não está recebendo notificações todas as vezes que entra conteúdo aqui. Mas lembrando que o programa Em Dia com Deus entra no ar de segunda a sexta, logo pela manhã, para que você viva uma vida em dia com Deus. Também quero encorajar você a comentar, curtir os vídeos, deixar as suas impressões e também a compartilhar conosco aquilo que Deus tem falado com você. E claro, se você quer nos ajudar, nos apoiar nessa missão de compartilhar a palavra de Deus e gerar conteúdo, recursos para abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, quero te encorajar a compartilhar esses vídeos, compartilhar o conteúdo do canal e também na descrição desse vídeo tem um link que ali tem formas como você pode ser um apoiador financeiro para juntos continuarmos amplificando tudo aquilo que está acontecendo aqui, porque o nosso maior objetivo, sem dúvidas, é louvar e glorificar o nome de Deus, alcançando pessoas que estão distantes dele, trazendo elas para próximas dele, para que elas conheçam a palavra de Deus e de maneira prática vivam uma vida em dia com Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e nos vemos no próximo episódio.